Olá, gente, muito bom dia. Uma alegria poder estar com você nesse domingo, dia 20 de agosto, mês acabando, o fim do ano chegando novamente por aí. Eu saúdo a todos com paz. Sejam bem-vindos ao Café com Bispo desta manhã e também trago na minha companhia meus queridos irmãos aqui à minha esquerda, pastor João Silveira. Bom dia, pastor. Olá, bom dia, meu querido bispo. Bom dia, ouvintes participantes do nosso programa, meu, seu e de quantos nos ouvem. Tenha um bom dia e um bom proveito daquilo que o Senhor nos proporcionará para levar a vocês. Amém, seja assim. Muito bom dia, Loide. Bom dia, meu bispo. Bom dia, você que está aí do seu lado, né? Quer dizer, do outro lado, com aquela mesa posta. Estamos aqui à tua espera, viu? Muito bem, gente, nós estamos aqui no capítulo 7 do livro de Lucas, já lá no versículo 28. João Batista está preso, prestes a ser decapitado, e os discípulos de João agora fazem conexão com Jesus. Jesus vai já assumir esses discípulos de João no seu colegiado, e Jesus, nesse momento, está falando um pouco sobre a vida de João. E é importante a gente ouvir a qualidade de João na perspectiva de Jesus. Como esse homem marcou de maneira muito contundente a sua época e a importância que ele exerceu nesse próprio percurso de Jesus, né? Uma vez que ele foi o aplanador dos terrenos acidentados. Foi ele que preparou o caminho, pregando arrependimento lá no deserto da Judéia, anunciando o reino de Deus e a gente de toda parte do mundo conhecido até o deserto da Judéia para serem batizados por João. Um batismo de arrependimento, porque era justamente essa mensagem que João pregava: arrependei-vos, metanoia, mudem a mente de vocês. E esse batismo era o batismo de João, e vinha gente, como eu disse, de todo canto e de toda a natureza de gente. Religiosos, não religiosos, estavam ali impactados com as coisas que João dizia. E nós estamos exatamente no versículo 28 desse capítulo 7, né, Loide? Versículo 28, meu bispo. Ok, vamos lá então à leitura, querida. Vamos lá. Permita-me dizer o que está acontecendo. Ninguém na história humana é mais importante que João, mas no reino para o qual ele preparou vocês, a pessoa mais humilde é a mais importante que ele. A prova disso é que João batizou gente comum e discriminada, enquanto os fariseus e líderes religiosos desprezavam todos e, achando-se superiores, recusaram o caminho de Deus e o batismo. Podemos continuar até o versículo 35. Com o que posso comparar esta geração? As pessoas se comportam como crianças mimadas, reclamando dos pais. Queremos pular corda, mas vocês estão sempre cansados. Queremos conversar, mas vocês estão sempre ocupados. João Batista veio jejuando e vocês o chamaram de louco. Eu cheguei festejando e me chamaram de beberrão, amigo da ralé. As pesquisas de opinião parecem não valer muito, não é? Só com a experiência é que se comprova a verdade. Opa, que coisa, hein? Essas são palavras de Jesus. Jesus dá um destaque à pessoa de João e o seu ofício. João era esse aplanador que não tinha muito problema com ele. Ele, até os rejeitados da sociedade, aquele que a moral religiosa imputava como gente marginal, João estava ali para ressignificar a vida deles. Estava ali para dar um novo início à caminhada deles. Jesus foi muito preciso quando mostrou a proposta de João. Agora, é muito interessante, João, que a crítica assumida por essa casta de gente
é uma crítica baseada nas suas próprias inquietações. Eles olhavam para as pessoas e as criticavam exatamente no reflexo do espelho do conflito de cada um deles. Líderes religiosos que eram como que sepulcros caiados, mostravam uma coisa por fora, mas por dentro estavam severamente afetados pela vida. Então, eles vão rejeitar no outro aquilo que eles não estavam suportando neles mesmos, né? Estávamos falando ainda há pouquinho disso, né, João? Eu recentemente li um livro, um opúsculo, O Cavaleiro que Ficou Preso na Armadura, ou O Cavaleiro Preso na Armadura. Já leram o Robert Fisher? Já. Fala de um homem que era tão brilhante no que fazia, era tão seguro, mas tinha uma armadura tão brilhante que refletia o sol quando passava pelas aldeias. E ele foi se fissurando com a sua armadura, como se ela fosse... Extensão do corpo dele. Extensão do corpo dele, ou toda a razão de vencer as batalhas que vencia. Até que ele ficou preso dentro dela. Eu fico vendo aqui os fariseus se arraigaram tanto a uma religião que se prenderam nela, que já não eram vistos como homens comuns da sociedade. Todas as vezes que o texto bíblico fala de fariseus. Ou seja, já não eram homens comuns da sociedade. Estavam presos numa armadura religiosa tão ferrenha que ignoravam qualquer coisa, que refutavam qualquer pessoa. João Batista batizava a pessoa simples e eles condenavam. Ou seja, se sentiam... Acima, esse é o perigo da religião, esse é o perigo da exacerbação da santidade ou da crença. Se tornar superior, ter as pessoas como pessoas inferiores. E Jesus chega aqui e dá uma rasteira, vamos dizer assim, no posicionamento deles. Ele começa a dizer, os fariseus rejeitaram o batismo de João, rejeitaram mudar de atitude, rejeitaram o arrependimento. E agora, com que parecem? Um bando de meninos levados. Não servem, ou seja, não tem consistência nenhuma. Sim, infantis, né, João? Infantis. Porque todo aquele que se agarra nos seus conceitos, na verdade, não passa de infantil. É o infantil tentando se agarrar na sua própria armadura. É lamentável, mas isso é realidade. Foi isso que eu entendo aqui do texto que Jesus está falando. Mas o que eu achei lindo também é que, recentemente, eu estava lendo uma série de homenagens para o bicentenário de Gonçalves Dias. Foi festejado em todas as academias maranhenses, foi celebrado o bicentenário de Gonçalves Dias, ou seja, a ratificação da vida daquele homem. E Jesus está ratificando aqui o ministério de João Batista. Ou seja, João Batista não só fez o que fez e deixou feito, mas Jesus vem aqui e ratifica, ou seja, Jesus pega aquilo que, na verdade, nós sabíamos como promessa e traz à tona e diz, João Batista foi esse homem. E ninguém nascido de mulher foi maior do que ele, mais importante do que ele. Isso, para mim, é muito lindo. Sim. Os homens precisam ter, na verdade, a ratificação daquilo que fazem, quando, na verdade, merecem ou têm de ser ratificados. Jesus fala sobre o conceito que a pesquisa de opinião traz sobre João e sobre ele, né? É a coisa mais ridícula do mundo, né? João vem jejuando e ele diz que ele é louco, eu vim festejando e dizem que eu sou beberrão e amigo da ralé, né? Então, a opinião pública, Lloyd, eu tenho insistido nisso, as pessoas nos enxergam com uma imagem nossa que é interna neles. Eles não nos veem como somos. Eles nos enxergam segundo aquilo que já está dentro deles a nosso respeito. Então, eles têm uma imagem interna que quase nunca reflete a realidade. Verdade. Vocês dois têm filhos, eu tenho filhos. Nem aquilo que os nossos filhos pensam sobre nós é toda a verdade sobre nós. Eles têm uma imagem interna nossa.
que não corresponde necessariamente com toda a verdade, por mais transparente que a gente seja. Eles não conseguem vislumbrar a realidade sobre nós. Eles têm uma fantasia interna sobre nós. De pais perfeitos, de pais muito justos, de pais bonzinhos, e nós não somos exatamente aquilo que nem os mais próximos nos discernem exatamente. Isso mesmo. E Jesus está falando dessa opinião pública, que só com a experiência é que se pode comprovar a resposta, né? Ou a verdade sobre nós. Jesus fala aqui de religiosos insatisfeitos, né? Religiosos e insatisfeitos, com comportamentos inadequados. A gente toca e vocês não dançam, né? A gente toca, passa um cortejo fúnebre e vocês não choram. Então, aqui está falando de pessoas inadequadas, comportamentos inadequados. Contramão, né? Justamente, muitas vezes acontece no culto, a palavra está tão maravilhosa, a palavra está ali jorrando, transbordante, mas a pessoa, muitas vezes, insatisfeita, ela quer mais do que aquilo. Ela diz, não era isso que eu queria essa noite, não foi para isso que eu vi aqui, o louvor não foi tão bem assim. Quer dizer, dentro das igrejas, dos templos hoje, nós temos esses fariseus. Quem apresenta dos religiosos vão estar ali. Insatisfeitos e sempre com comportamentos inadequados, né? É culto de oração. Mas para que oração? Devia ser uma vigília. É uma vigília. Para que vigília? Devia ser um culto de louvor. Quer dizer, isso existe há muito tempo. Hoje, isso está ainda configurado dentro dos nossos templos, a opinião de pessoas insatisfeitas e inadequadas. A sociedade é lotada de gente insatisfeita, não? O ano passado a gente tratou muito com uma palavra chamada ensimesmamento, né? Pessoas ensimesmadas, ou seja, quando estão dentro de si, com o seu conceito, com o seu preconceito, com a sua visão própria, não consegue ver. Eu estava vendo ontem um memezinho, 2 pessoas e um número bem no centro. Um número que para quem estava da parte direita era um 6, para quem estava da parte esquerda era um 9. E ficou a teima entre os dois. É um 6, não é um 9. É um 9, não é um 6. Por quê? Porque um não conseguia atravessar para o lado do outro para ver a realidade do outro. Ele via a sua única realidade. Eu só vejo o meu lado. Então, eu sou incapaz de me esvaziar de mim e ir lá para o outro lado para olhar, para ver como o outro está olhando. Essa é a realidade que a gente está falando aqui, que Jesus falava. Os fariseus tinham um conceito religioso. E no conceito religioso eles faziam tudo. E muitas vezes nós nos tornamos essa pessoa. O nosso conceito de religião, o nosso conceito político, o nosso conceito de pai, de cidadão, é próprio, e nós tendemos a condenar aqueles que não coadunam, que não se aperfeiçoam, que não caminham. É aquilo que Jesus Cristo disse. João jejuava. Chamavam João de louco. Eu como e bebo, me chamam de comilão e beberrão. E aí? Qual é o que está certo? Quem é que vai estar no meio da história aí para ser o equilibrado? Ou é vocês que têm um pensamento distorcido, um sentimento, um conceito distorcido daquilo que é real? João, Jesus, ele encarnou a natureza humana. Ele atravessou a fronteira. Ele nasceu na história dos humanos. Isso faz com que a gente entenda o outro do lado do outro. Esse atrevimento de Jesus de abrir mão de ser Deus para assumir a natureza humana, ele pode, da nossa perspectiva, conhecer-nos. Porque enquanto ele era Deus e absolutamente divino, ele entendia o homem da perspectiva divina e não da perspectiva humana. Nos nossos relacionamentos, se nós não nos dermos o atrevimento de avançar para o território do outro, a gente vai ficar sempre nos impasses do 6 ou do 9, João. A gente só pode entender a perspectiva do outro se a gente se atrever a nascer na perspectiva do outro. Mas esse é um exercício de deslocamento para a gente madura.
Gente imatura não se atreve a abrir mão dos seus conceitos para entender o conceito do outro. Por isso se toca música e não dança, não se conversa, passa o cortejo e não se chora, porque a gente tem medo de perder a perspectiva. Não corresponde ao momento. Não, é coisa infantil. É tudo que eu sei, eu não posso abrir mão disso, não é? Então, assim, eu nunca vou entender o outro. Por exemplo, eu nunca vou entender de comércio se eu não me atrever a entrar no mundo de um comerciante e ver a demanda que ele tem na vida dele. Então, pode ser que eu exija dele, porque eu estou na minha própria perspectiva, o que ele não pode dar, o que ele não é capaz de dar. Eu vinha para cá mais cedo e estava pensando, meu Deus, eu preciso entender as pessoas que trabalham no comércio, porque é uma vida puxada. E às vezes a gente quer exigir desse comerciante que ele viva numa dimensão que ele não é capaz de viver. Não tem a mesma vida que eu, e vice-versa, né? Essa semana, ontem eu estava falando, aliás, essa semana eu estava falando com a minha esposa sobre um conselho que um dos meus cunhados deu para o outro cunhado. Um é contador e o outro é comerciante. E ele dizendo, vou parar o comércio, já estou ficando cansado. Não, meu irmão, não precisa parar não. Diminui 50% da mercadoria. E ele disse, você está me ensinando? Você que é contador, me ensinando a fazer comércio? Eu estava dizendo à minha esposa, ele só falou a medida do que ele sabe. Ele deu a medida do que ele tinha para o irmão, e o irmão estava com a medida muito maior, muito mais extensiva. E quando você fala de atravessar o outro lado, um domingo desse eu estava na igreja e fui chamado por alguém no final do culto. E me aproximei daquela pessoa, percebi que era um ex-marginalizado, muito tatuado, mas se dizendo cristão, e que estava vagando, por acaso, com medo de ser morto por faccionados, porque ele também foi faccionado. Mas havia conhecido o Evangelho, mas estava atravessando uma crise familiar. No meu momento, na minha humanidade, no meu sentimento humano, eu não vou, o que eu posso fazer por um homem desse? Como é que eu vou tratar com ele? Como é que eu vou ajudá-lo se eu não entendo e eu não tenho certeza se ele é um transformado ou se ele é um marginal camuflado? Mas o meu lado cristão entendeu que eu precisava fazer alguma coisa em prol dele, porque ele precisava que alguém o acudisse. Aí lembrei de Jesus. Tive preso, tive atribulado, tive circunstâncias difíceis, e você não atentou para isso. Então, quando você disse, é preciso que a gente atravesse a fronteira. Então, o que é que você deseja, meu amigo? Tudo que eu quero é que alguém me deixe na rodoviária, aonde eu pegue um carro, me consiga o recurso, onde eu pegue um carro e volte para o meu lugar de origem, lá eu estarei mais seguro no meio dos meus. Eu, apesar de levar um casal comigo também, mas eu não me aguardo da parte de fora, que a hora que eu sair do estacionamento eu te boto e vou te levar. Se eu desse vazão ao meu medo humano, não vou, pode ser um sequestrador, não vou, pode ser um marginal que pode me assaltar no caminho. Mas atravessando a fronteira do sentimento humano para o sentimento cristão, eu entendi que precisava fazer alguma coisa por aquele homem. Coloquei no carro, fui deixar lá na rodoviária, e o casal entendeu aquilo e prontamente foi comigo alegremente, dizendo, não, nós queremos participar dessa ação. Deixamos lá, suprimos ele. Eu creio que hoje, no dia seguinte, ele deve ter chegado no seu destino, né? Na sua cidade. E eu voltei para casa alegremente. Então, custa você atravessar a fronteira, mesmo que isso te pareça risco? Não, não custa. Não custa, e é ali que você vai se defrontar com o que Jesus Cristo disse. Eu tive preso, eu tive marginalizado, eu tive necessitado. Você fez ou não fez? Depende de como está o seu coração. Se você fez, bendito seja você. Se você não fez, maldito seja você, né? Então, há uma necessidade, que só corroborando o que você disse, de atravessarmos essa fronteira
para entendermos que o nosso lado humano precisa ceder para o lado de Cristo que vive em nós. Pois é, e termina assim, só com a experiência é que se comprova a verdade. Não tem jeito não. Às vezes a gente quer a comprovação da verdade ainda muito crua, né? Muito sem consistência, mas a verdade ela é revelada com a experiência, não tem jeito. É isso mesmo. Ou a gente... Porque assim, a confiança ela brota do tempo e das oportunidades. Não tem jeito de você confiar se não for através do tempo e das oportunidades. São elas que vão gerar essa consistência na verdade, né? A experiência é que comprova a verdade. Aí nós vamos indo já aqui para o versículo 36. Falando em experiência, né? Uhum. Um dos fariseus convidou Jesus para um jantar. Ao chegar à casa do fariseu, Jesus tomou lugar à mesa. Uma mulher prostituta da cidade, tendo ouvido que Jesus era convidado do fariseu, apareceu no jantar com um frasco de perfume muito caro e derramou nos pés de Jesus. Chorando muito, derramava lágrimas sobre os pés dele. Soltando os cabelos, enxugou os pés do Senhor, beijou-os e os ungiu com o perfume. Quando o fariseu, dono da casa, viu a cena, disse consigo mesmo: se este homem fosse o profeta que pensei, saberia que tipo de mulher ela é. Jesus lhe disse: Simão, tenho algo para dizer a você. É mesmo? Diga-me. 2 homens deviam a um banqueiro. Um devia 500 moedas de prata e outro 50. Nenhum dos 2 tinha como pagar. Por isso, o banqueiro perdoou a dívida de ambos. Qual deles teria ficado mais agradecido? Simão respondeu: acho que aquele que recebeu o perdão maior. Tem razão, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher, mas, ainda falando a Simão, perguntou: ver essa mulher, Simão? Eu vim à sua casa e você não me trouxe água para os pés. Ela, porém, derramou lágrimas nos meus pés e os enxugou com seus cabelos. Você nem me cumprimentou direito, mas desde a hora em que cheguei aqui, ela não se cansa de beijar os meus pés. Você não me recebeu como é nosso costume, derramando azeite em minha cabeça, mas ela perfumou os meus pés. Não foi assim mesmo? A razão de tudo é que ela foi perdoada de muitos pecados, por isso está agradecida. Quem recebe pouco perdão mostra pequena gratidão. Em seguida, Jesus disse à mulher: eu perdoo seus pecados. Na mesma hora, os outros convidados começaram a criticá-lo pelas costas. Quem ele pensa que é para perdoar pecados? Ele os ignorou e disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Meu Deus do céu. Que texto bom da gente tocar, né? Muitas coisas acontecendo aqui. Só para contextualizar em que casa Jesus está, Lucas não entra nesse mérito, mas esse fariseu chama-se Simão e ele está num processo de ressocialização. Ele está sendo ressocializado, porque ele estava leproso. Essa narrativa não é feita por Lucas, mas ele está leproso, está sendo ressocializado. Talvez tenha sido curado por Jesus numa daquelas levas. Pode ter sido, exatamente. Essa festa é uma festa para se apresentar publicamente. Jesus é chamado. Jesus está lá, talvez como um estandarte, né, do cara mais popular da época, aqui na minha casa jantando comigo. Mas o que eu não havia me atentado
é que Simão, ele era um fariseu. Era um fariseu. Era um fariseu. E Jesus está lá na casa desse fariseu. Gente, nós vamos tomar um cafezinho agora e voltamos já já. Olá, gente, estamos de volta nessa cena inusitada de Jesus na casa daquele fariseu chamado Simão, que havia sido curado de lepra e estava fazendo uma festa, assim, para a ressocialização. E aí Jesus é convidado, inesperadamente aparece uma mulher que está ali com seu vidro de perfume, só lembrando que, historicamente, esse vaso de alabastro era como uma caderneta de poupança, como uma aplicação fixa para garantir a segurança dos tempos difíceis, não é? Uma reserva. Uma reserva, exatamente, João. Essa mulher entrega a sua reserva de futuro e derrama sua reserva de futuro aos pés de Jesus para ungí-lo. Só me permita que noutras leituras a gente vai perceber que Jesus havia expulsado daquela mulher 7 demônios. Uhum. Ou seja, o seu aspecto de gratidão não era de graça, não. Uhum. Ela não estava ali fazendo uma gracinha. Ela estava derramando a sua vida sobre aquele que a libertou, né? Uhum. João, assim, aproveitando, fazendo uma misturada aqui, lá no versículo 47, quando Jesus diz: quem recebe pouco perdão mostra pequena gratidão, isso marcou meu coração. Porque, assim, só cada um de nós tem a clareza do nível de gratidão que a gente tem. Porque só a gente sabe as coisas mais secretas, aquelas que a gente não quer nem falar mais, aquelas que a gente não quer mais tocar porque já passou, o perdão zerou o meu débito, já não faz parte mais da minha vida, não tem mais esta conta para mim, foi consumada. Essa mulher, assim, só Deus sabe a quantidade de culpas que ela carregava, os inúmeros conflitos que ela passava, e ela agora está leve, tranquila. O futuro dela está aos pés de Jesus. É isso, em suma, que está acontecendo. E o Simão, ele olha para aquela cena, como disse o pastor João, ele foi curado da lepra do corpo, mas havia uma lepra ainda na sua alma, né, pastor João? Uma lepra religiosa, uma lepra preconceituosa, né? Uhum, já que era um fariseu, né? Já que era um fariseu, era uma lepra religiosa, uma lepra da alma, que não permitia, a lepra comum, ela não permite que o contaminado se aproxime de uma pessoa sã. Uhum, sim. Por causa do bacilo de Hansen, que é transmissível, enquanto não cura, né? Enquanto não estabiliza. E ele foi curado, mas a sua alma estava contaminada com um bacilo muito pior do que aquele, porque ele não queria que Jesus se aproximasse, ou que Jesus fosse tocado por uma mulher cuja vida pregressa era detestável. Era uma meretriz, era uma mulher, segundo o conceito, você pode ver nos filmes que fazem sobre ela é retratada por Madalena, e que os demônios que a possuíam eram demônios de pombagíria, que faziam dela uma mulher altamente libidinosa, uma mulher altamente depravada. Isso é o que está nos conceitos. Você já assistiu o filme sobre isso, Ed? Já. Que ela era a Madalena, uma mulher de conceito na sociedade, mas quando era incorporada pelos demônios que a perseguiam, ela se tornava uma devassa qualquer. Uhum. De repente, Jesus se encontra com ela e a restaura. E uma vez restaurada, a sua gratidão era tão intensa que ela não teve pena de pegar toda a reserva que era da sua família e depositar sobre Jesus. De repente, ela é criticada por alguém que havia sido também liberto, mas apenas do corpo. A alma ainda estava aprisionada a essa lepra religiosa, a essa lepra preconceituosa, que fazia com que aqueles que se sentiam importantes não se aproximassem de alguém que era julgado não importante. Sim. O que me impressiona é que nem toda festa que Jesus está é para honrá-lo, né, João? Há tantos outros motivos que a gente chama Jesus para estar,
e não é de verdade para honrá-lo. É só para ter a ideia de que ele está ali, né? Fazemos em nome de Jesus, mas não é para ele. Os motivos são, às vezes, tão secretos, meu Deus. Senhor, que nos guarde disso, né, bispo? Mas sim, todos nós estamos expostos à possibilidade disso acontecer. Sim, mas quando Jesus entra aqui nesse lugar, nessa casa, nessa festa, ele diz: Simão, eu tenho uma coisa muito importante para te dizer, sabe? E é aí que o Senhor tem que nos pegar. Quando ele chega, Loide, eu tenho uma coisa muito importante para dizer para você, filha. E eu não vou sair dessa festa. Eu não vou sair desse lugar sem primeiro dizer quem você é. Sabe? E nós temos que abrir esse lugar para Jesus nos dizer essa coisa tão importante que falta nos dizer a respeito de nós mesmos. E aqui ele abriu. Ele disse para o Simão, né? E aqui, nós só damos o que temos. O Simão estava dando naquela festa para Jesus, né, o que ele tinha. A recepção que cabia a ele, a gratidão, a forma como ele era grato, né, daquela forma, era o que ele tinha. Enquanto aquela mulher estava mostrando um outro comportamento de gratidão. Então ele disse: olha, Simão, tenho algo para te dizer. Eu cheguei aqui neste lugar, nem meus pés. Você nem me olhou direito nos meus olhos, no meu rosto. Que convidado eu sou para você. Eu sou tão importante como você diz que eu sou, que nem me olhou dentro dos meus olhos, Simão. Né? Então Jesus tem que alcançar esse lugar em nós, bispo. Essa sinceridade, a gente tem que em algum momento se confrontar com essa sinceridade do Jesus dentro de onde? Da nossa casa. Sim. Né? Da nossa casa. E muitas vezes é no lugar das nossas festas, onde a gente pensa que é o bambambam da história, e Jesus nos pega lá. Sim. O bispo fala de um Jesus convidado sem honra na festa. Eu fico lembrando quantas vezes eu fui convidado no exercício da minha profissão para algumas festas, mas não era porque eu fosse importante na festa, porque eu era o promotor da segurança, eu levava uma equipe, então eu tinha por obrigação promover a segurança. Eu entendo que o Simão convidou Jesus não para honrá-lo, mas para dar segurança à sua ressocialização que estava acontecendo naquele dia. Jesus não era a pessoa importante naquela festa. Ele era apenas uma segurança para dizer: até o homem mais importante da época esteve aqui para ratificar que eu recebi do sacerdote o atestado de pureza, de purificação. Sim. Então Jesus era apenas um homem para dar segurança. Muitas vezes nós fazemos nas nossas festas, convidamos Jesus apenas para garantir que foi feito em nome dele. Mas os homenageados são os políticos que vão para lá, são os importantes, são os tu bateu firme agora, hein, João? É lamentável, mas é verdade. São os clérigos que vão para ali, entendeu? Todo engravatado, todo imponente. Então eles são os importantes da festa, os importantizados. E Jesus apenas é usado o nome dele, está ali como convidado apenas para dar garantia que a festa é em nome dele. Mas os importantes não são. Sim. Não é eles, são os que foram convidados, engravatados, importantes, que estão ali para discursar, para explanar os seus pontos de vista. João, tua fala me faz pensar na possibilidade disso acontecer mesmo de verdade. E como um alerta, que nós nos lembremos que nas nossas festas, quem é que está sendo honrado. Não é que é um problema honrar uma pessoa. Não é um problema. Se, por exemplo, eu faço aniversário e vocês fazem uma festa para me honrar, está tudo certo. O que não dá é para levar Jesus a reboque, achando que a festa é para ele, mas não é para ele. Só para multiplicar o vinho. É só para trazer enriquecimento para a festa, né? Era isso que o Simão estava fazendo. Ele está usando Jesus, João. Aqui é que me preocupa. Ele está usando Jesus para dar popularidade à sua festa. Não era um problema ele fazer uma festa de ressocialização. Mas se alguém estava ali para ser honrado, isso precisava ficar mais claro.
Jesus, quando ele flagra essa recepção mal recebida, né? Essa honra mal dada, e ele pega aquela mulher que não tem nada a ver com aquele contexto ali e diz, cara, ela está fazendo o que você devia fazer. Não é que a gente tenha que parar de fazer festa, é que a gente tem que parar de fazer o que a gente está fazendo. Se é para ele, que seja para ele. Se é para honrá-lo, que seja para honrá-lo. Eu não sou muito festeiro, vocês sabem disso, não sou muito ligado em festa, não gosto muito. Minha filha diz que eu só aguento 3 horas de festa num culto, depois disso eu me recolho, eu sou um ser ermitão. Mas não é por causa de mim, é essa condição de que precisa ficar claro quem é que está sendo honrado nesse lugar. Quem é que está sendo honrado? Isso é muito... Me permita ir mais fundo. Até igrejas hoje que usam o nome de Jesus apenas para manter uma denominação, manter uma religião, manter o status quo de quem a dirige. E Jesus é apenas o ser usado, não como honrado, mas apenas como a segurança. Eu vou usar um termo bem mais comum. Polícia em festa. Não recebe comida, não recebe aplauso, apenas está ali para garantir segurança. Foi chamado para estar ali, mas só para garantir a segurança. Estou falando do que eu conheço. Não é nem notado, né, João? Não é nem notado. É notado como só por uma questão de respeito à autoridade. Mas não é honrado, nem é pronunciado no microfone sobre a presença de estar ali. Foi assim que Jesus estava na casa de Simão. É assim que muitas vezes Jesus está nas nossas festas. É preciso, a gente não está aqui para puxar na orelha de ninguém, mas é preciso que a gente se atenha bem sobre isso. O honrado é Ele. Ele é quem é digno de honra. E foi reconhecido por uma mulher. Olha a distância que está entre uma mulher. Como é que diz o texto aí, Aloide? Uma mulher o quê? Deixa eu voltar aqui o texto. Uma mulher, uma prostituta, é? Não fala de prostituta. É mais ou menos isso. De reputação duvidosa, alguma coisa assim. Não, no texto... Em alguma versão, fala sobre reputação duvidosa, né? Mas veja a distância em que está essa mulher do conceito social dela para um fariseu. Um fariseu rico, um fariseu poderoso, um fariseu renomado, talvez um homem de grandes posses. O jantar que ele fez na casa dele era à altura, era com todos os requintes, e lá aparece uma mulher. Ele a chama de prostituta. Entendeu? Uma mulher prostituta na cidade. Ou seja, uma mulher de reputação reprovável. Olha a distância que estava ali e olha a distância, a inversão desses valores. Este homem religioso, poderoso, renega a autoridade de Jesus, a honra a Jesus, e esta mulher de reputação duvidosa reconhece. É para que a gente reflita. A mulher já nem era mais prostituta àquela altura do campeonato, mas estão usando sua velha história para contar a história contar, isso mesmo. Isso. do que está acontecendo, Isso. né? Do que está acontecendo. Assim, gente, se contarem a nossa história de 50 minutos atrás, já vão estar errando, porque nós já mudamos, né? Se contarem acerca de mim uma história que se passou há 1 ano atrás, há 10 anos atrás, há 30 anos atrás, eu já não sou mais o mesmo. As mudanças, elas vêm. Eles ainda estão com a prostituta na cabeça e aquela mulher já deixou de ser prostituta, né? Já é uma arrependida grata, né? Isso. Simão aqui ele estava levantando um altar, né? O seu altar de caminhada agora com Jesus, mas era um altar que o próprio Senhor Jesus precisou mostrar para ele: Simão, cuidado com isso que você está fazendo. Né? Não é bem assim. Muitas vezes... Não é que aquela cena, Lloyd, estava roubando, de tanta grandeza que tinha naquela cena, estava roubando o brilho do próprio Simão, né?
Tá todo mundo olhando e Simão nem estava sendo mais visto, né? Não. Aqui já importava era o perfume, eram os cabelos. Aquele perfume impregnou toda a Exalou sala. por toda a banda. Isso. Um perfume de alto valor, né? Fora que aqui não tem o Judas, né? Nem fala do Judas aqui nessa história. Mas ainda tem o Judas que estava de olho no perfume também, né? No valor do perfume. O valor do Lucas, perfume. Lucas não conta, Não, né? Lucas não coloca isso aqui. É verdade, ainda tinha um Judazinho lá criticando, né? Porque quebrou, porque quebrou, derramou, a gente podia vender, aproveitar, ter esse dinheirinho para nós, né? Então, no meio desse negócio todo, existe várias pessoas no meu campo que está fora do meu campo visual, da minha percepção, né? Muitas vezes eu me importo tanto em construir o meu lugar de acesso, né? A minha festa, né? O meu lugar de importância, pensando que Jesus está naquele negócio, que Jesus está ali, mas de repente está tudo desfocado. Sim. Jesus não está ali. Aí Jesus precisa dizer, confrontar Loide, não é isso, não é desse jeito como você está levantando esse altar de importância para você. Você não está me olhando nos olhos, você não está me louvando, você não está... Nada tem a ver comigo, é só contigo, minha filha. Ó. Olha, vamos trazer Judas aqui para o meio da conversa. Porque me ocorreu um sentimento, um pensamento muito peculiar na questão. Judas era seguidor de Cristo, era discípulo. De repente, a mulher honra Jesus, mas Judas tem por mais importante o dinheiro que adivinha daquele recurso do que a honra a Jesus. Quantas vezes isso pode acontecer nas nossas vidas, gente? Quantas vezes nós podemos estar... querendo que Jesus faça alguma coisa para a gente, mas porque aquilo que a gente quer receber dele é muito mais importante do que a ação dele mesmo em nossa vida. É importante que a gente tenha esse sentimento, essa visão, de que quando nós chamamos Jesus para um negócio, a forma que sair, se a gente acreditou a ele a resposta, e a gente vê Salomão dizendo, acredita ao Senhor os teus feitos, e todos os teus planos serão estabelecidos, né? Atribui ao Senhor os teus feitos e todos os teus planos se concretizarão. Então é necessário que a gente pense que se nós chamamos Jesus, e veja o que aconteceu. Judas foi reprovado naquilo. Quantas vezes nós queremos que Jesus esteja no negócio que estamos fazendo, não porque ele é importante, mas porque ele vai nos favorecer e ganharmos dinheiro, ou então sairmos bem-sucedidos naquela empreitada. E muitas vezes não voltamos para adorá-lo, para reconhecê-lo. É importante que a gente pense nisso. Sim. Porque essa é uma situação. Judas tinha o dinheiro ali por mais importante do que a honra a Jesus. Sim, são duas figuras, assim, tem muitas figuras ali, mas duas figuras nos chamam muita atenção na oposição daquele ato, que é a de Simão e a de Judas. A de Simão leva a reboque outras opiniões, né? Mas a de Judas parece muito particular dele, né? Judas estava preocupado com os pobres. Cara, na minha experiência com gente... as pessoas que mais defendem a ideia dos pobres não estão preocupadas com os pobres necessariamente. Elas não estão muito... Não é essa a preocupação. É uma espécie de culpa, de dívida ou de outros interesses que não passam exatamente no sentido de alcançar o pobre. O pobre é mais um argumento. Judas estava de olho na bolsa, não estava de olho nos pobres. Não é? Simão estava de olho na sua recuperação, na ratificação da recuperação. Na reputação dele, né? Na importância que ele exercia ali. Né? Então, cara, assim, foi um textinho que a gente tocou. Sou amigo de Jesus agora? Sim, isso. Jesus é menos importante do que ser amigo dele. Afinal de contas, ser amigo dele melhora a minha reputação. Sim. É hoje que a gente vê nas mídias, né?
pessoas, ô amiga, fulano minha amiga, só dar o nome, dizer fulano minha amiga, parece que já é uma intimidade, gera ali uma intimidade, um convívio, e não era isso. Na casa de Simão não estava rolando esse altar de intimidade, como Jesus confronta, você nem me olhou nos olhos, não esteve face a face comigo, enquanto essa mulher, né, essa mulher colocou o melhor perfume aos meus pés, enxugou com seus próprios cabelos. 2 altares aqui. Altar de importância, que era o altar de Simão, e o altar de intimidade, que era dessa mulher. Né? Verdade, Lodi. Eu conto uma história que aconteceu comigo há alguns anos atrás. A gente estava num café lá com pastores e tal, e um amigo me apresentou um pastor, que logo, sorridentemente, estendeu a mão, apertou a minha mão, e disse, eu sou o pastor que Deus usou para ganhar Jesse Valadão. Os mais novos não se lembram de quem é Jesse Valadão, mas ele era um ator muito famoso com o filme... Era promíscuo. Era promíscuo e tal, fazia filmes pornográficos, né? E ele me disse, eu sou o pastor que Deus usou para ganhar Jesse Valadão. Até hoje eu não sei como é o nome dele. De verdade não sei, não me recordo. Porque o que ele queria era usar o nome de Jesse Valadão, que era um cara popular, para ganhar reputação. Para se importantizar. Para ser importante em Jesse Valadão. Ora, meu Deus do céu, a gente está se perdendo da gente, se perdendo do próprio Cristo, quando a gente não reconhece a importância que a gente tem. A gente tem que trazer mais coisas, mais penduricalho para a vida da gente. Deus usou ele para ganhar Jesse Valadão. Sim. E aí? Eu lembro que eu cheguei numa cidade e um pastor amigo meu, fui passando pela cidade e resolvi assistir o culto, ou participar do culto à noite com ele. Me convidou para a tribuna e me sentei e ele disse, qual é mesmo a tua função? Eu disse, aqui eu sou irmão em Cristo. Não, qual é a tua função secular? Eu não estou lá trabalhando, eu estou aqui. E você vai ter que me apresentar aqui como seu irmão em Cristo Jesus. A importância que eu tenho aqui é como servo de Deus e não como autoridade em qualquer lugar. Aí ele brincou, bateu no meu ombro, mas é isso que a gente costuma fazer. Eu lembro dessa história, até hoje traz para mim, não é importância para mim. Mas aí eu tive a oportunidade, a felicidade de entender que o meu cargo, a minha função não era importante ali naquele momento. Importante era estar comungando com os irmãos. Sim. Eu tenho conhecido alguns famosos do mundo televisivo e a grande inquietação deles é que eles querem ir a um culto na igreja, mas eles querem ser um anônimo lá. Eles querem um espaço onde eles possam se esconder da fama, onde eles possam manifestar a espiritualidade deles. E a reclamação é, quando nos descobrem, querem tirar selfie com a gente, querem chamar a gente lá para frente. A gente só quer ficar quietinho, escondido ali, sendo humano. E eles querem evidenciar a popularidade da gente, né? Imagina o sofrimento de Elvis Presley. Querendo servir a Deus, participar de uma igreja sem poder fazer isso. Eu li o testemunho dele. O maior sofrimento dele era esse. Não poder comungar no culto com os irmãos. Olha. Por conta da fama. Sim, imagina, se soubessem que ele estava ali, né? Era essa mulher que queria apenas se derramar aos pés de Jesus, mas foi notada, né? Se ele soubesse quem ela é de fato, né? Ela apenas queria adorar Jesus, derramar o que era mais precioso aos pés de Jesus. Mas Jesus acalmou de uma vez por todas essa mulher. Ele disse, eu te perdoo. Mas ele já tinha perdoado essa mulher em um outro momento. Mas aqui novamente ele confirma, eu te perdoo, vá em paz. Ou seja, você publicamente está livre do estigma de ser uma prostituta devassa. Não é preciso quebrar outro frasco de perfume. Para que todo mundo saiba. Você hoje é uma mulher restaurada à sociedade. Isso. A dívida está quitada. Está quitada, isso aí. Mas só fechando aqui, eu queria falar de uma outra coisa.
o Simão reconheceu Jesus como famoso, não como filho de Deus. Ele disse, se esse homem fosse... É isso, exato, João. Você viu? Lembrou bem. O que eu pensei, né? Se esse homem fosse o profeta. Pensei, Ou seja, ele é apenas um popular por aí. Se fosse, ele não deixava essa mulher tocá-lo. Né? Ele pensou algo de Jesus, se esse homem fosse o que eu pensei. Olha o que a nossa tradição, que as nossas crenças andam fazendo com a vida de Jesus na nossa vida, né? A gente... Olha, eu não tinha prestado atenção nessa exclamação de Simão, né? Se esse cara fosse mesmo um profeta, ele saberia que... Sim. Oh, meu Deus do céu! Ainda põe uma condição condicional em Jesus. Se ele fosse. Gente, ele é. Ele é. Ele foi, ele é e ele sempre será. Nós vamos ali tomar um cafezinho e voltamos já já. Olá, gente, estamos de volta. Esse é o programa Café com Bispo. Já é o nosso terceiro episódio de hoje e nós estamos aqui com muita alegria hoje, dia 20 de agosto, um dia tão precioso para nós. Este é o terceiro domingo do mês, né? Já nós estamos findando o mês de agosto e nós estamos caminhando pela história de Jesus, na narrativa de Lucas. Já estamos lá no capítulo 8, depois daquele episódio na casa do fariseu chamado Simão, que faz uma festa para se ressocializar, e aquela mulher quebra o vidro de alabastro para ungir seus pés, para honrar a Jesus. E a gente comentou essa cena aqui rapidinho, né? E já estamos indo para o versículo 4 do capítulo 8, né? Não, nós vamos exatamente para o versículo 1, né? Versículo 1. A gente pode fazer a leitura, Lloyd? Sim. Ele deu prosseguimento ao seu plano, viajando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o reino de Deus, anunciando a mensagem. Os 12 estavam com ele. Algumas mulheres que haviam sido curadas de várias enfermidades e aflições malignas também os acompanhavam. Maria, chamada Madalena, de quem 7 demônios foram expulsos, Joana, esposa de Cusa, oficial de Herodes, Susana e muitas outras que usavam seus recursos para suprir as necessidades do grupo. Ponto. É bem aqui, né? O ministério de Jesus, ele tinha sempre recursos de pessoas para financiar o projeto, né? Estavam sempre ali. Me chama a atenção essa mulher que ela era parente de Herodes, né? Esposa de um oficial de Herodes, né? Do segundo representante de Herodes em Jerusalém, né? o Cusa. Então havia gente da corte, gente importante. E a Maria Madalena está ali também no meio dela, né? Que passou a segui-lo. Assim, não há uma obra, porque assim, João, toda obra feita, ela vai requerer recurso. Não tem jeito. Nós não estamos andando de cidade em cidade, mas nós temos um prédio, por exemplo, aqui, que abriga a igreja, né? Um auditório, banheiros, salinhas. Meu irmão, para fazer a manutenção disso, é tão dispendioso, você sabe muito bem disso, né? E às vezes a gente não se atenta que é necessário investimento na obra onde a gente está inserido, né? Se você faz parte de uma igreja, lembre-se disso. Seu dízimo e a sua oferta, eles geram as condições para que a obra avance. A sua igreja também é a sua cara, né? É verdade, João. Você se congregar numa igreja caindo aos pedaços, como é que seus amigos o que vão acreditar de você? Então veja bem, os fariseus nunca criticaram Jesus por deixar um discípulo ou a família de um discípulo passando dificuldade. Percebe isso? Sim. Em toda a trajetória nunca houve uma crítica dos fariseus que criticavam Jesus por qualquer coisa. Muito menos, também não criticavam por esbanjar dinheiro. Mas nunca o criticaram por não ter como arcar com os recursos.
Isso quer dizer que havia um equilíbrio na obra, uma necessidade disso, de investimento na obra. Eu estou muito feliz hoje com que as mulheres da nossa igreja estão se movimentando, né? Eu fiquei muito feliz em ver as tintas chegando, em ver a disposição delas, arrumando a cozinha, preparando alguma coisa, e eu estou muito animado com isso, né? Elas, na semelhança daquelas que serviam a Jesus e seguiam, estão se mobilizando dentro da nossa igreja. É preciso só que nós homens também nos mobilizemos nessa direção. E a gente não tenha amanhã... Hoje estamos limpando, ou aliás, essa semana, limpando o pátio da igreja, exatamente por isso, fazendo limpeza. Estacionamento, porque essa é a nossa cara. E a gente precisa de recurso também para manter isso. Imagina, João, cada coisa que se faz, né? Uma igreja que ela está constituída juridicamente, ela tem demandas nessa área da administração, do patrimônio, que, dependendo das atividades desta igreja, os recursos são muito altos, muito altos. Dependendo das atividades dela, isso vai a recursos estratosféricos, né? Quando uma igreja não está ali só para fazer culto, para fazer culto, uma igreja que não está constituída pode alugar aí o auditório de um hotel, pode alugar uma sala num shopping, alguma coisa assim, e vai indo, né? Mas quando você constitui institucionalmente uma igreja, que você tem lá um CNPJ, que, assim, por lei a gente precisa ter, não é? Para ser uma igreja constituída, as demandas são sempre muito grandes, você tem demanda de todas as naturezas. E como o pastor João lembrou bem, nós como mulheres da igreja, nós temos conversado muito sobre isso, né, sobre as demandas financeiras da igreja, como nós podemos colaborar, contribuir com isso, e nós temos criado estratégias, né, para juntas trabalhar, fazer alguma coisa pela nossa igreja, por este lugar de adoração, por este lugar de reunião, né, de comunhão. Então é isso, pastor João, Deus tem nos dado, né, sabedoria, tem feito com que a gente preste mais atenção à nossa igreja como um lugar gostoso de estar, de trazer a nossa família, de trazer os nossos amigos. Então é isso. Se isso está derramando, sendo observado, o que eu quero dizer é porque nós temos prestado mais atenção para a igreja, para esse lugar, como um lugar realmente de se estar, né? E que a gente possa colaborar ainda muito mais com aquilo que nós temos, né? Com estratégias financeiras. Temos mulheres que não trabalham, mas juntos a gente pode fazer muito mais pelo reino de Deus. Tanta coisa que se pode fazer. Tanta coisa, né? Sim, é isso, meu bispo. Foi esse olhar que o Espírito Santo trouxe para nós, que não é só o viés financeiro, mas existe viés do cuidado, né, da atenção, como nós podemos colaborar dentro da igreja, dentro dos departamentos da igreja. Então, é esse olhar de cuidado que o Senhor tem trazido para nós e que tem nos animado muito a fazer parte como mulheres da igreja. Bom, aqui diz que elas usavam seus recursos para suprir as necessidades do grupo. Olha. Todo grupo terá necessidade. Sim. E de naturezas muito diferentes e distintas, né? Sim, nós temos encontrado mulheres que têm colaborado com suas habilidades. Né? Muitas vezes não tem um recurso. A gente fala muito, quando a gente fala de recurso, a nossa mente lembra logo do dinheiro, né? Do recurso financeiro, mas existe tantos tipos de recursos que nós somos entesourados, somos grandiosos, brilhantes naquilo, e foi isso, e é isso que nós temos acessado em cada mulher na Igreja da Colheita, e por isso está transbordando e está havendo um diferencial entre nós aqui. Sim, né? Você vê, a gente promove um café da manhã, os recursos postos ali de habilidades Sim. para se fazer uma salada de fruta, Criatividade. para se ornamentar uma mesa, né? Então, assim... Agora, o que eu noto bem é que, normalmente, as mulheres estão mais empenhadas do que os homens. O que será, hein? Que fichas caem?
Eu acho que é esse segredo da mulher, né, Loide? Há coisas na vida de uma mulher... Posicionamentos, eu acho que é uma boa dica para deixar aqui, sabe? A gente se posicionar naquele lugar que muitas vezes está escasso, está no vácuo, né? E é isso que nós temos prestado atenção, esse lugar está no vácuo. Vamos nos posicionar aqui e vamos ver o que podemos fazer. Uhum. Há toques femininos numa casa, por exemplo. Uma casa masculina, ela pode estar até limpa e arrumada, mas se percebe rapidamente que passou uma mulher por ali ou não. Porque são detalhes da decoração, detalhes do acabamento. A mulher, ela dá mesmo um toque muito especial em qualquer lugar que ela passe, né? E Jesus fica diferente. Oh, meu bispo, e Jesus descobriu isso. Ali as mulheres acompanhando ele no ministério dele, ele observou isso enquanto essas mulheres caminhavam com ele, né? Sim. Que bom, graças a Deus. Lá em né? Betânia, não foi João e Mateus que se preocuparam em fazer o lanche para Jesus, né? Estava na casa de duas mulheres e foi Marta que foi lá preparar o quitute, né? É que eu estou observando aqui a beleza do Evangelho. É que a sociedade de então era uma sociedade masculina, não vou chamar de machista, mas era uma sociedade masculina, era uma sociedade onde os homens tomavam a frente das coisas. Era patriarcal, né, João? Isso. Mas no meio de tudo isso, ainda acontece a lembrança. O Lucas ainda traz à memória a ação das mulheres. Eu estou falando da beleza do Evangelho. Elas, apesar de serem tidas como secundárias nessa sociedade patriarcal, mas aqui o Evangelho traz elas em destaque, né? Essa é a beleza do Evangelho. O Evangelho não é uma gracinha, não é alguma coisa inteiramente, digamos, espiritual, celestial. O Evangelho traz coisas lindas para a terra, para o dia a dia, para o cotidiano, para o comum da vida. E eu tenho aprendido que o Evangelho, e tenho ensinado, que o Evangelho não é um manual para a vida eterna. Ele chega lá, mas ele começa aqui na terra. E Lucas fala aqui que essas mulheres, elas usavam os seus recursos para suprir as necessidades do grupo. Ou seja, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Maravilha, maravilha a gente ter essas criaturas maravilhosas, né? Acompanhando o grupo e suprindo as necessidades do grupo, porque assim, é essencial ter uma mulher em cada grupo que se tenha, né? Sem dúvida. Eu acho que é por isso que o Senado anda batendo firme aí para ter mais mulheres. A Assembleia Legislativa do Maranhão tem o maior contingente de mulheres de todos os tempos hoje. Olha que legal, né? E isso está repercutindo por aí. Sim, é o reconhecimento dessa importância, né? E nós vamos andando aí, né, Loide? Vamos sim. Versículo 4, ok? Ok. Enquanto viajavam de cidade em cidade, muita gente se unia ao grupo e passava a acompanhá-los. A eles, Jesus contou esta história. Um lavrador saiu para semear. Algumas sementes caíram no caminho, foram pisadas e os passarinhos as comeram. Outras caíram sobre pedras e brotaram, mas secaram porque não tinham raiz. Outras caíram no meio das ervas daninhas, que cresceram e as sufocaram. Outras, por fim, caíram em terra boa e produziram uma grande colheita. Vocês estão ouvindo com atenção? Bom, aí está o movimento do Evangelho na vida das pessoas e os níveis de aprofundamento que ele pode ganhar na vida dessas pessoas. A gente, Lloyd, que a gente cria uma expectativa muito grande quando a semente cai no coração delas, porque elas ficam esfuziantes, né? Mas a gente precisa esperar o tempo. Ainda há pouquinho, Jesus diz que só com a experiência é que se comprova a verdade.
Então, é por isso que o neófito, ele não deve assumir um lugar de liderança, porque a gente nunca sabe que fruto que ele vai produzir. Há pessoas que a gente não espera nada delas, porque sua raiz às vezes demora a se estabilizar, mas são essas pessoas que mais dão resultado. E às vezes a gente tem uma expectativa enorme por outras que no fundo não vai gerar absolutamente coisa alguma. Que tipo de semente, ou que tipo de terreno é esse, né? Solo, né? Que solo é esse? Às vezes a gente está depositando nossas melhores sementes em solos que não são férteis. Verdade. Solos que não vão produzir coisa alguma. São pedregosos. São pedregosos. E a gente não está reparando, a gente está tão ocupado lançando semente que a gente não repara no tipo de solo que se tem. Isso não quer dizer sementes do Evangelho, sementes para... Isso quer dizer sementes da vida, sementes do cotidiano, semente de relacionamentos. Sim. Eu já tive a infelicidade de me apegar, de lançar relacionamento com pessoas, não estou falando aqui de relacionamento amoroso, mas relacionamento social, que anos depois me arrependi amargamente, porque entendi que era um solo que não brotava nada. Tudo que me trouxe na vida foi prejuízo financeiro, foi prejuízo moral, foi prejuízo social. Igual, João, igual. Mesma coisa comigo. Acho que é a mesma coisa com quase todo mundo, né? Porque a gente tem a boa vontade de semear. Sim. Mas a gente não tem o cuidado. Porque assim, só há uma boa colheita no casamento entre uma boa semente e um bom solo. Perfeito. Você plantou coisas na sua vida e você sabe bem que às vezes é necessário se fazer um estudo de solo para se fazer uma plantação determinada, porque se não houver naquele solo determinados nutrientes, não vai prosperar a sua plantação. É preciso fazer um estudo de solo e correção do solo para se lançar a semente. No ímpeto de semear, às vezes a gente não está nem aí. Faz uma semeadura amadora. Fora de tempo. Fora de tempo, amadora. É o que a gente faz no quintal da casa da gente. Se a gente tem um quintal grande, a gente sai jogando semente de tangerina, semente de mamão. Precipitadamente. Precipitadamente. Às vezes vai nascer num lugar onde não devia, não vai nascer, vai ficar frustrado. Porque o casamento entre a semente e o solo precisa ser bem feito. Eles precisam se encontrar amorosamente para que um seja lançado na natureza do outro. Se eu tenho uma semente maravilhosa e se eu tenho um solo empobrecido, eu tenho comprometimento na hora da colheita. Então, a parábola da semeadura é uma parábola que eu tenho tido muito cuidado, porque ela me indica a ir no lugar, no lugar onde há sede dessa água que eu tenho para dar. Eu nunca tenho lançado mais, eu já lancei muitas sementes em qualquer solo. Hoje eu tenho estado mais cuidadoso para saber se aquele solo é apropriado para a semente, porque há segredos que serão como pérola no focinho de porco, né? Verdade. Então, assim, tem segredos que não dá para contar para qualquer um. Tem semente que não dá para plantar em qualquer solo. E a gente precisa entender isso para não ficar frustrado, né? Eu me lembro que uma ocasião, eu era adolescente e a igreja que eu frequentava era pastoreada por um evangelista. Lá na denominação era chamado de pastor, mas ele era evangelista, né? O ímpeto dele era encher a igreja. Rapaz, o que esse homem fazia... Ele gerava até sentimento de culpa na gente, que se a gente fosse trabalhar e não levasse um punhado de folhetinho no bolso e incomodasse o cara que estava sentado do nosso lado na viagem para dar um folhetinho para ele,
a gente se sentia culpado pela alma dele para o inferno. Então, a gente saía jogando semente aí no asfalto, semente no paralelepípedo, né? Porque não era adequado, não era uma coisa que ia frutificar, né? Era o desencargo de consciência com a semeadura. Nós não fomos chamados para semear endoidecidamente. Não. Nós fomos chamados para encontrar solos e neles semear a divina semente, né? A semente no solo adequado. Isso é o que você está falando, a importância disso. Muitas igrejas, eu posso dizer isso, que eu tenho visto muito isso, e já ouvi muitas pregações também a respeito disso, pastores que têm autoridade em falar isso, né? Que ali estão na direção de uma igreja, um pastor que não é o pastor adequado para aquele tipo de igreja, né? De pastoreiro. Por exemplo, um evangelista, se ele for um evangelista, um pastor evangelista na frente de uma igreja, ele vai estar sempre trabalhando, colocando a igreja em atividades, que muitas vezes não é o perfil da igreja. E ele vai até matar a igreja, ou sufocar a igreja. Ou morrer também. Morrer também, né? Morrer também. Sim, verdade, verdade. Gente, a gente vai andando aqui por coisas boas da gente pensar, boas da gente... No versículo 9, bispo, a gente pode ir por aí? Pode. É Jesus dando sentido aliás, dando explicação sobre a parábola, né? Aí os discípulos perguntaram, qual é o sentido dessa história? Ele disse, vocês já ouviram bastante a respeito do reino de Deus, conhecem as suas verdades, mas há quem precise ouvir essas histórias, mesmo que nem sempre as entendam. Os olhos deles estão abertos, mas não veem nada. Os ouvidos deles estão abertos, mas não ouvem nada. Essa história retrata a vida de muitos deles. A semente é a palavra de Deus. As sementes no caminho são aqueles que ouvem a palavra, mas o diabo arranca do coração deles para que não acreditem que serão salvos. As sementes que caíram nos pedregulhos são os que ouvem com entusiasmo passageiro. Diante da primeira dificuldade, perdem o interesse. As sementes que caíram entre as ervas daninhas são os que ouvem a palavra, mas a preocupação constante com o amanhã e a ilusão de viver para ganhar dinheiro e divertir-se a sufocam. As sementes não produzem nada. Já as sementes na terra boa são os bons corações que se apropriam da palavra e se apegam a ela. Não importa o que aconteça, eles permanecem firmes até a colheita. Sim, o processo, né? Há um processo. Há um processo. É que a gente que não suporta o processo, porque são tão imediatistas. Por exemplo, esse cara da última semente aqui, eles estão focados no imediato. Eles querem recurso financeiro imediato. Se não houver recurso financeiro imediato, eles desistem. Então, assim, a gente tem um monte de tipo de gente que a gente lança semente. Se a gente não encontra esse solo que é capaz de esperar o tempo certo para a colheita, se não se souber aguardar e permanecer firme até a colheita, porque o que eu noto, principalmente nessa geração que a gente está vivendo, é uma inconstância muito grande, João. Se não dá resultado, eu levanto a minha tenda e vou embora. Fecha a igreja, acaba a história. Fecha a igreja, acaba a história. Não é capaz... Encerra o meu ministério. João, um monte assim. Nesse período da pandemia, você acompanhou bem de perto. Por exemplo, se tratando desse assunto, desse viés que você entrou, quantas igrejas fecharam a porta para nunca mais abrir? Não foram capazes de suportar o revés, a tempestade, a inconstância das pessoas. Olha, gente, nós estamos distantes já do processo da pandemia,
Já tem aí um ano, mais ou menos, que a gente está distante do sistema de vacinação e tal, tem 1 ano e meio, 2 anos, né, no máximo. Uhum. João, quanto custou para a gente permanecer? Foi difícil. Quantos esforços nós empreendemos? Quantas lutas nós passamos? Mas nós havíamos decidido permanecer. Não é uma teimosia. Não tem nada a ver com teimosia. É uma visão de que a gente está indo no caminho certo, estamos fazendo. E aos poucos estamos recuperando toda a dificuldade que atravessamos na pandemia. Sim. João, não é uma crítica, não é mesmo uma crítica capitalista aqui. Mas quantas igrejas, para elas existirem como tal, elas precisavam do capital que não entrava para pagar o aluguel, para pagar o que tinha que pagar, e porque sustentar não os seus obreiros. sustentar os seus obreiros. Por isso, assim, não estou fazendo uma crítica, Eu tô entendendo. mas não havia consistência para permanecer. Tiveram que fechar as portas. Talvez, em outra ocasião, nós também tivéssemos que fechar as portas. Todavia, nós nos reinventamos para permanecer. Tivemos que nos reinventar. Encarar o mercado de trabalho, encarar a fraqueza, encarar a rejeição, encarar as implicâncias. Nós tivemos que nos fazer e nos refazer muitas vezes. Foram 3 anos de muita luta. Então, aprenda, é preciso permanecer até o tempo da colheita. Nós vamos ali tomar um cafezinho e voltamos já já. Pois é, gente, nós aprendemos que tem que permanecer firme até a colheita. Aliás, permanecer é um dos temas mais importantes que nós encontramos na Bíblia, né? João capítulo 15. A palavra permanecer aparece tantas vezes ali. Se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vocês. Aquele que permanecer até o fim será salvo. Então, assim, permanecer é um dos segredos. Parece uma coisa fácil permanecer, mas nem sempre é, João. Meu Deus do céu. Quantas vezes eu não consegui permanecer na minha vida, né? Porque há tantos intempéries para a gente desvanecer, né? Sim, é verdade, João. A verdade é que a gente dá vontade de a gente sumir, desaparecer. Né? Se a gente fosse abduzido, era lucro naquele momento. Há tanto né? convite para desvanecer. São muitos apelos de muitas naturezas. Então, a gente não tem que fazer malabarismos, não é? Mas a gente tem que aprender a permanecer. Permanecer até quando? Até o tempo da colheita. Eu tenho dito alguns programas sobre a ida, a partida dos barqueiros ali, de pescadores da Raposa ao mar. Eu vejo que eles fazem voltas tremendas para permanecerem no curso que eles querem ir, aproveitando a forma que o vento os conduz. Mas eles fazem um rumo, eles vão para o meio do mar, apesar das voltas que precisam dar. Ou seja, talvez para alguns inexperientes, o curso lhes faz desvanecer, mas eles precisam permanecer no curso do vento para chegar aonde eles querem chegar. Então, permanecer é a palavra, né? Desvanecer jamais, né? Eu sou brasileiro e não desisto nunca. Não, às vezes desistir. Um dia a gente vai falar sobre a importância de desistir. Há coisas que a gente precisa aprender a desistir, porque não vão funcionar, João. Aí eu encontro o caminho do teimoso, né? Isso. O caminho do teimoso. O teimoso é aquele que permanece sabendo que não vai acontecer. O persistente é aquele que luta sabendo que vai acontecer, tem certeza que vai acontecer. Está seguro disso, Está né? seguro disso. Mas isso aí a gente desenvolve em outro capítulo que aparecer. Nós estamos indo agora para o versículo 16. Ninguém acende uma lâmpada e depois a cobre ou a esconde debaixo da cama. Não. Ela é posta no lugar visível, de modo que todos os que entram no recinto possam ver
por onde andam. Não estamos guardando segredos, nós os estamos revelando. Não estamos escondendo nada, estamos tornando tudo público. Por isso, não guardem com avareza as palavras que estão ouvindo. Generosidade produz generosidade. Puxa, parece o profeta gentileza, né? A avareza empobrece. A mãe e os irmãos de Jesus apareceram, mas não podiam chegar até onde ele estava por causa da multidão. Alguém o avisou. Sua mãe e os seus irmãos estão esperando lá fora. Querem ver você. Ele respondeu: minha mãe e irmãos são os que ouvem e praticam a palavra de Deus. Mais vale a obediência do que laços de sangue. Deixa eu parar só um pouquinho aqui, Lodi. Já tu continua. Só um instantinho. Merece nossa luz e nossa atenção essa coisa de não guardem com avareza as palavras que vocês estão ouvindo. A generosidade produz generosidade e a avareza empobrece. Gente, há coisas que a gente não deveria economizar na vida da gente. Outro dia eu estava refletindo sobre a cultura do elogio. Não vale a pena a gente economizar elogio. A gente precisa significar a vida das pessoas. João, tem pessoas que estão, assim, perdidas delas mesmas e elas precisam da tua percepção sobre elas para elas se reencontrarem com o seu caminho. É aquela coisa de que, assim, a parte de nós que só é vista pelo outro, que nós mesmos não vemos. Quando você traz boas notícias sobre ela, ela se reconecta com as notícias que recebe e ela é capaz de retomar o seu caminho, porque ela está perdida, porque perdeu a visão de si. E quando a gente não economiza nas palavras, aqui Jesus está falando, obviamente, da palavra que haviam recebido, mas vai pelo mesmo caminho. Não dá para a gente economizar os segredos que Deus tem nos contado. Não dá para a gente economizar a riqueza do Evangelho. Nesse caso, generosidade produz generosidade. Assim como gentileza produz gentileza, a avareza vai nos empobrecer. Eu ouvi essa semana do Paulo Vieira que aplauso atrai aplauso. Sim. Celebração atrai celebração. Claro. Celebre o outro, porque atrai celebração sobre você. Sim, claro. Claro, João, a gente está aqui para gerar importância numa vida que se encontrou em desimportância. Veja Jesus lá atrás um pouquinho, quando ele pega aquela mulher que tem a reputação duvidosa, chamada de prostituta, e Jesus coloca luzes sobre o episódio, narrando a importância que aquela mulher está fazendo, contestando Judas, contestando o próprio Simão, essa mulher passa a segui-lo. Ela é vista mais adiante no grupo de mulheres que o seguiam. Exatamente. Jesus colocou sentido na vida dela. João, a gente que prega o Evangelho, que divulga as boas novas, a gente não tem como moeda de troca o elogio que a gente recebe. Mas quantas vezes você diz uma palavra que liberta a vida de alguém e quando esse alguém responde a essa libertação, trazendo a você a notícia do que aconteceu com ela, com aquilo que você falou, dá um senso de importância na vida da gente. Não é uma importância vaidosa, arrogante, presunçosa, mas dá aquela sensação de dever cumprido. Caramba, eu cumpri cabalmente, né? Dá um impulso para continuar. Uhum. Dá impulso para dar continuidade. Sim. Gente, se a gente pudesse viralizar o elogio, a gente deveria fazer isso. Deveria ser mais generoso
nos elogios que fazemos. Essa semana eu mandei uma mensagem para um grupo incentivando a uma determinada atitude. E recebi muitas mensagens, áudio e escrita, mensagem escrita, aplaudindo a atitude. E uma pessoa do meio passou pela mensagem e mandou um bom dia sem menor se aperceber. Eu parei e disse para minha esposa: esta pessoa está realmente muito enferma da alma, porque não consegue ver virtude em ninguém. Quando você vê alguém não vendo virtude e não aplaudindo em ninguém, é porque, na verdade, está uma pessoa ferida, adoecida. A semelhança de Simão. Simão foi curado da lepra física, mas a lepra da alma de Simão estava ali porque ele não conseguiu ver virtude no que aquela mulher estava fazendo. Uhum. Todos viram, só não viu Simão e Judas, porque Judas era ganancioso, e Simão porque era religioso. Então, é preciso que a gente... Você tem muita razão, sobeja razão. Aplaudir pessoas é trazê-lo do limbo para fora. Uhum. Quando você aplaude alguém, quando você celebra alguém, você está trazendo esse alguém lá das regiões cavernosas para fora, para se tornar, para se libertar, para se limpar. Uhum. E o que te custa fazer elogio para alguém? Uhum. Não é um elogio barato, um elogio hipócrita, mas elogiar na sua forma de ser. Sim. João, até nos detalhes, né, do tipo, como a pessoa se arrumou aquele dia. Às vezes ela caprichou, né? Deu um tapa no visu, ajeitou o cabelo, colocou uma roupa nova, deu um trato diferente, né? E como é importante ela ser percebida. Talvez ela não esteja fazendo isso para os outros, talvez para ela mesma. Sim. Mas quando ela entende que o olhar do outro capturou a movimentação que ela fez, isso gera uma sensação de conforto muito bom. E por que não confortar as pessoas? Por que economizar? Por que não ser generoso? Por que ser avarento? Porque a avareza, ela empobrece. Reter além daquilo que é justo lhe será em pura perda, dizia Salomão, né? Reter aquilo, né, que é justo, né, além daquilo que é justo, nos será em pura perda. Isso fala de avareza. Veja que no deserto, quando é retinho o maná, apodrecia. Claro. Reter além do que necessita, apodrece. Sim. Causa apodrecimento. Então, o que é que Davi disse também? Enquanto me calei, os meus ossos se apodreceram. Sim. Então, é lindo isso. Você vê que a generosidade, ou seja, a avareza em comunicar. Eu nunca tinha atentado para isso. Para mim, a avareza tinha muito a ver com recurso financeiro, com o teu tempo. Mas até a tua comunicação, se ela for retida, é tida como avareza. Há uma necessidade da gente se comunicar, sorrir, espalhar sorriso. Sim. Que custa você abrir amanhã dando um sorriso para alguém, um bom dia, de canto a canto da boca? Você está podendo, quem sabe, mudando o dia daquela outra pessoa que já amanheceu com dificuldade. Uau. Muda sim, João. Muda sim, muda de verdade. Eu nasci numa cultura na igreja em que elogiar era encher o outro de vaidade. Lê do engano infantil. Isso não é verdade. Isso não é verdade. O elogio, ele não gera vaidade, ele gera percepção, ele gera importância. Verdade. Então, assim, importantize as pessoas. Não economize nos segredos que você tem recebido de Deus, nessas palavras que vocês têm ouvido de Cristo. Não economize, reparta com alegria, reparta com esse espírito de generosidade, porque isso pode mudar o dia, quiçá a vida de uma pessoa, né? Amém. E eu vejo hoje as pessoas falando tanto em autocuidado, né?
cuidando mais de si, olhando para si, tendo revelações através do outro, né, do elogio do outro. Como você falou, bispo, antigamente elogiar alguém colocava na categoria de deixar ele orgulhoso. Hoje não, hoje é um feedback, pô, que legal, então quer dizer que eu estou bem, então eu vou caminhar melhorando. É um feedback, porque o feedback hoje faz com que a gente melhore cada vez mais. Como você me olha, porque tem janelas que eu não me olho, que eu não me enxergo. Tem coisas que só você pode fazer por mim, que eu não posso, porque não está no meu campo visual, né? Então você vai me dar esse feedback para mim. E a gente agradece por isso, viu? Sim. Então, cai nesse negócio aqui da generosidade. Eu te amo tanto que eu espalho generosidade no teu caminho. Sim. Isso muda completamente Muda. aquele dia, né? Muda completamente aquele dia. Meu Deus do céu. Eu guardo tanta coisa boa do que falaram sobre mim que eu não conseguia ver muito bem. Estava tão perturbado naquele momento determinado que eu não conseguia enxergar. Não. Aí vem alguém trazendo notícias minhas para me dar. Pronto. Dá uma levantada no dia, né? Você queria falar alguma coisa, João? Não. Então vamos lá, onde é que nós estamos aqui, Lloyd? Nós falamos aqui sobre a mãe e os irmãos de Jesus que apareceram aqui no versículo 19. Mas não podiam chegar até onde ele estava, porque havia uma grande multidão. Então alguém avisou a sua mãe e os seus irmãos estão esperando lá fora. Querem ver você. Ele respondeu: a minha mãe e irmãos são os que ouvem e praticam a palavra de Deus. Mais vale a obediência do que laços de sangue. Podemos continuar, bispo? Podemos, vamos lá até o fim. Um dia, Jesus e os seus discípulos entraram no barco. Vamos atravessar o lago, disse, e partiram. Navegavam tranquilamente e ele dormiu. De repente, uma tempestade terrível abateu-se sobre o lago e a água começou a entrar no barco. O naufrágio era iminente, por isso eles foram acordar Jesus. Mestre, nós vamos morrer! Levantando-se, ele ordenou ao vento: psss, silêncio! E disse às águas: acalmem-se. O vento e o mar lhe obedeceram. O lago ficou em plena calmaria. Em seguida, repreendeu os discípulos. Vocês não têm fé? Atemorizados e chocados, eles gaguejavam. Quem é este homem? Ele dá ordens ao vento e ao mar, e eles obedecem ao comando dele. Que é isso, né? Que coisa! Espanto deles, Uau. né? Agora, Jesus, como ele era o último Adão, e é bom a gente novamente tocar nesse assunto, João, porque às vezes as pessoas se sentem ofendidas quando a gente fala da humanidade de Jesus, porque elas não conseguem entender que Jesus passou 33 anos na pele de um homem. Ele Sem era nada um homem. de deidade. A deidade dele não estava ali. Ali estava um homem cheio do Espírito Santo. Isso. Um homem cheio do Espírito Santo. Então, a tempestade e o mar se acalmaram quando um homem com autoridade espiritual se levanta, se põe de pé diante da tempestade do mar encapelado para acalmá-los com a força da sua palavra. Jesus, só considerando mais uma vez, não era um ser híbrido. Jesus não era um minotauro, que de dia ele era homem e à noite ele era Deus. Ele era aquele em que era 100% Deus e se tornou 100% homem. Ele era o divino encarnado na natureza humana. Então ele não era 50% Deus e 50% homem. Entendido. Era um Adão. É assim que Paulo conceitua.
o último Adão, ele veio com a mesma natureza adâmica daquele homem que nasceu para reinar sobre a terra. Aquele que governava tempestades, aquele que governava ventos fortes, aquele que no meio do deserto os chacais não se aproximavam. Então Jesus, ele nos inspira a viver como homens, não a viver como deuses na terra, como pequenos deuses, mas como homem. Quanto mais humano a gente é ou se torna, mais espiritual a gente vai se tornando, a gente é. Porque a nossa espiritualidade está na nossa humanidade, essa resgatada por Cristo. É aqui que a nossa humanidade vai se misturar com a nossa espiritualidade. Porque quanto mais Adão, João, quanto mais Adão, mais perto do jardim a gente vai estar. Uau. Quanto mais homem, quanto mais humano, mais perto de Deus a gente está. E quanto maior é a nossa tentativa de ser como Deus, mais próximo daquele que foi expulso lá de cima, a gente vai se encontrar. Então, quanto mais eu me esforço para ser como Deus, mais eu me pareço com o diabo. Oh, desculpe aqui, gente. Mas é só refletindo em profundidade aquilo que nós, enquanto homens, precisamos aprender com Jesus. Jesus nasce na natureza humana para isso, para nos ensinar a ser homens. Se nós aprendemos com Jesus a sermos homens de verdade, nós alcançamos aquilo que o Evangelho espera em nós. A sermos humanos de fato. Humanos de fato. E é na nossa humanidade que Deus quer operar. É nesse humano que Ele quer derramar o seu Espírito. Esse humano que Ele quer usar para comunicar aos outros humanos, sem avareza, a sua palavra. É nesse humano que Ele quer se deleitar. Ele quer ver esse humano fazendo coisas de humanos, mas guiadas pelo seu Espírito. É lindo isso, quando você diz, Jesus acalma uma tempestade com a sua voz. Eu não quero parecer precioso, eu sempre conto algumas coisas que acontecem comigo, não sei por que acontece. Eu lembro que eu estava no meio de um fogo cruzado, eram 3 polícias civil, militar e rodoviária, quando as armas estavam já cada um sacando da sua arma, eu salto pela janela do carro e dou um grito. Ei, parou todo mundo? A paz se estabeleceu naquele momento, quando os mortos estavam no momento de ver. O que era aquilo? Um homem cheio do Espírito, trazendo calmaria a uma tempestade de balas. E eu tenho certeza que eu fiz aquilo não foi como uma autoridade policial, mas foi como uma autoridade divina. E aconteceu. Então é isso que acontece e pode acontecer na tua vida. Quantas calmarias você já causou dentro da sua família, trazendo a sua presença e o Espírito de Deus. Quantas vezes, eu creio que tem acontecido com cada um de vocês, chega no meio de uma conversa, de uma rodada de conversa, uma algazarra de conversa promíscua, e a sua presença acalma, ou seja, muda o tom de toda aquela conversa. É a presença do Espírito de Deus que está em ti. Sim, João, a coisa é tão mais simples, tão mais objetiva, tão mais clara quando a gente compreende isso, né? Agora, eu estou ouvindo aqui a expressão de repente. Sabe, de repente? Há coisas que acontecem na nossa vida que são de repente, João. Não é culpa minha, não é culpa sua, não é culpa de nada. Há coisas que acontecem de maneira assim, de repente, para que nesse de repente alguma coisa espetacular aconteça, não é? A gente não precisa ter medo daquilo que acontece de repente. Afinal de contas, ninguém está preparado, digamos assim, para aquilo que acontece de repente. Mas se a gente encara na autoridade do Espírito Santo, né? Porque esse é o segredo de Jesus, cheio do Espírito Santo.
Isaías já previa isso, né, Isaías? Como é que ele ia chegar aqui, né? Ele nasce e é cheio do Espírito Santo. Eu queria só pegar um gancho aqui, porque nos ensinaram muita coisa que está fora do contexto. Jesus não estava orando, percebe? Ele não estava orando, ele estava dormindo. E eu costumo dizer que a vida de um cristão, a minha esposa até repetiu ontem, é como um celular. Você não precisa pedir crédito para pedir um socorro. Você precisa ter crédito nele o tempo todo para usá-lo. Na vida cristã, você não precisa de estar orando. Não significa que você não deve ver em oração. Mas para resolver um problema, você não precisa de estar orando naquele momento. Recolhido, escondido. Isso, você precisa estar cheio do Espírito Santo para resolvê-la. Aquele momento de dificuldade, você não precisa olhar e orar e pedir orientação. Você está cheio desse poder, desse Espírito para resolvê-lo. Você foi credenciado para isso. Bastava colocar a fé em movimento, em ação, né? Verdade, Lloyd. Às vezes a gente se recolhe, como Jesus exclama aqui, né? Vocês não têm fé? Estava tudo ali para eles mesmos acalmar, deixar Jesus dormir tranquilo, né? E tem que acordar Jesus, é uma questão de fé. É porque não conheciam, é tanto que depois ele disse assim, quem é esse? Estavam com ele sem conhecê-lo de fato. Mas quando nós o conhecemos, a coisa é diferente. Gente, nós estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Faltam 30 segundinhos para a gente terminar. Foi muito bom poder estar com você hoje. Uma alegria compartilhar com esse sentimento de abundância aquilo que temos ouvido de Deus e compartilhar com você, né? E muito obrigado pela sua carona, pelo seu posicionamento aqui com a gente. Eu desejo uma semana super vitoriosa para todos vocês. Nos encontramos domingo que vem aqui nesse mesmo horário. Terça-feira às 19 horas no @Igreja da Colheita. É o Instagram da igreja, temos o Café com Bispo e quinta-feira às 19 horas temos o nosso encontro de oração. Esperamos por você. Forte abraço em todos. Shalom, meus queridos. Shalom.